É com muita alegria e leveza que eu quero mostrar para vocês hoje o AP para ver o mar. O apartamento que vocês vão conhecer hoje, ele tem 319 metros quadrados, ele está localizado em Balneário Pissarras, de frente para o mar. E eu vou contar para vocês que eu sempre venho veranear nessa praia e eu caminhava por essas areias, vendo essa obra aqui acontecer, e eu pensava, nossa, eu queria muito fazer um apartamento ali. E aí eu fiz. Esse apartamento aqui é para uma família muito querida, é um casal com 2 filhos. No primeiro momento, a ideia deles é realmente veranear aqui, passar os finais de semana, mas eles têm planos de um dia morar por aqui. Então vocês vão perceber que é um apartamento que não é todo pensado para aquele momento de férias, né, bem vibe praia, não. Ele é um meio termo, então ele tem umas texturas que vão lembrar essa coisa mais praiana, mas ele tem uma carinha de apartamento para morar também, não tão temático, vamos dizer assim. Eu vou mostrar cada detalhe para vocês hoje. Bom, aqui na sala de estar é onde a gente recepciona todo mundo que chega. E aqui vocês já vão perceber que a dona desse apartamento adora decoração, adora almofadas. Então vem comigo conhecer cada detalhe dessa sala de estar linda. O primeiro visual da sala que a gente tem é esse aqui. Temos um sofá extremamente confortável, ele é todo retrátil e reclinável, então ele consegue ficar todos os lugares desse tamanho aqui, ou para receber bem a gente puxa para dentro, fica, né, mais sequinho para a gente sentar, né, de uma forma mais para as visitas sentarem assim. Mesinhas laterais, essa cliente ama mesinha lateral, então a gente tem sempre conjuntos assim que são diferentes, mas que se harmonizam, sabe? Então a gente tem pontinhos criativos sempre nessas mesinhas. Aí a gente foi pensando nesses cestinhos com mantinhas para ficar um apartamento bem aconchegante. A cliente queria tudo bem neutro, uma paleta bem neutra, tá? Mas a gente sempre consegue extrair algum pontinho de cor para algum lugar. Então a gente tem aqui nos quadros, a gente conseguiu trazer, ó, esses tons aqui de laranja, terracota, o bege, né, que já linka com todo a AP, e alguns tons de azul que não podia faltar, né, num apartamento praiano, na minha opinião. Aqui a gente tem bastante almofadas, ela adora essa coisa bem cozy, assim, sabe? Então a gente tem isso aqui já conectando com os tons dos quadros. Mesa de centro, olha que linda que tá essa composição. A gente fez uma madeira mais escura aqui, fizemos uma pedra de travertino nesse tampo, e aí essa configuração aqui, ó, ela é toda em madeira. E aí a gente veio com a madeira do nosso painel, vou deixar para vocês aqui qual é a MDF que a gente usou nesse painel, qual é a MDF que a gente usou nessa marcenaria aqui de baixo, que a gente vai levando para todo o apartamento depois. Então aqui a gente trouxe essas luminárias, olha que coisa mais linda, ela também é no travertino, então é muito legal falar que aí os materiais vão se conectando e vai trazendo essa harmonia para o ambiente, né, que vocês estão vendo aqui. Ela adora decoração, então a gente tem essas prateleiras para ela poder, né, transformar conforme ela vai querendo uma nova carinha, ela pode ir mexendo aqui. Aqui a gente deixou esse ripadinho nessa parte vazada para a gente conseguir ter os equipamentos da TV e eles funcionarem no controle remoto. Então a gente gosta muito dessa saída bem simples, né? Esse cantinho aqui, quero falar para vocês o seguinte, a cliente ama decoração, então a gente quis deixar essa estante aqui, né, esse móvel para ela poder decorar, mas ao mesmo tempo que ele fosse fluido, que ele deixasse a gente passar a vista, né, para olhar para o mar lá fora, né, aí deixei a cortina fechada, gente, depois, mas vocês já viram essa vista linda, né? Então agora imaginem, tá? Aqui a gente tem esse cantinho da poltrona, a cliente nos pediu muito esses cantinhos assim para relaxamento, sabe? Então aqui a gente faz uma sobreposição de tapetes, inclusive reparem nesse tapete.
Ele é meu tapete favorito, ele é todo tramado, eu adoro, feito à mão, olha só, manual. E daí aqui a gente faz uma sobreposição para demarcar bem essa área, uma poltrona extremamente confortável, eu e a cliente escolhemos juntas na loja, ela tinha visto num story da loja, e aí depois a gente foi até lá, ela provou, amou. Era outra poltrona no projeto, mas essa aqui é simplesmente demais, e aí nós alteramos juntas na loja. Aqui do ladinho é um puff, mas que também pode ser uma mesinha de apoio, mais cestinhos, lá também outro, né, pode ser puff, pode ser mesa de apoio. E aqui a gente deixou essa luminária, que aí a gente consegue ter uma luzinha mais filtrada, se quer um momento de leitura aqui, consegue também, né? E aqui o visual dessa sala, olha só, que coisa linda que ficou. Um ponto que eu queria contar para vocês também é o seguinte, a gente gosta de fazer essas misturas de madeira, então aqui eu tenho um MDF, e eu sei que quando eu for comprar uma peça pronta na loja, eu não vou conseguir exatamente a mesma cor, não adianta eu querer ficar fazendo conjuntinho, então já assume que é diferente, pega uma madeira bem diferente que aí fica mais interessante do que a gente tentar fazer isso aqui ficar igual. Aqui a gente deixou um cantinho para o subwoofer, né, que a gente tem também um aparelho aqui do cliente. O que mais que eu quero contar para vocês? Iluminação, tá? Aqui a gente usou essa solução dessa luminária que se chama Pico, ela é bem pequenininha, bem pícola mesmo, e aí ela tem um facho de luz um pouco mais direcionado, assim, então a gente tem uma luz mais direcionada para essa área de circulação aqui, e a gente fez um pontinho bem focal para esses quadros, e depois a gente tem uma luz mais filtrada aqui nesse cantinho da poltrona. Reparem que não é uma sala extremamente iluminada, a gente realmente queria esse arzinho mais escurinho, mais aconchegante para essa área, porque depois, né, ao longo da sua caminhada pelo apartamento, você vai sendo inundado, né, por toda essa luz que vem lá de fora, então fica bem iluminada essa área aqui. Bom, a nossa sala de jantar já recebe um pendente super especial da Cris Bertolucci, que é esse araucária. Aqui a gente fez essa composição dele nesse tom bem clarinho, que é um off-white, com essa madeira. Essa era uma peça que eu sonhava usar em projeto, eu sou muito fã das peças da Cris. E estou muito feliz de ter essa peça aqui nesse projeto tão especial, nesse apartamento tão lindo. E aí os outros detalhes vou mostrar para vocês diferente. Peraí. Bom, na sala de jantar, né, a gente tem essa divisão, que é esse móvel para o cliente poder decorar como ela gosta, né? Então, quanto mais, melhor. Essa é a vibe da nossa cliente. E aqui a gente tem a seguinte organização. Temos uma mesa de jantar bem ampla, né? São 10 lugares aqui, bem acomodados, com esse pendente lindo que eu já contei para vocês. Aqui, a gente está reaproveitando um móvel que já era da cliente. Ela tinha esse buffet com essas traminhas que eu acho que tem tudo a ver com praia, né? E a gente trouxe para cá. Reparem que a gente conseguiu escolher um tom de madeira, ó, que deu bem certo, assim. Deu bem certo os dois juntos. Temos uma tela aqui, que a gente achou linda essa composição. Bem relaxante, assim, bem leveza, né? Pra gente curtir um visual do mar. E aí não compete, sabe? Com a paisagem. Aqui no cantinho a gente tá usando umas plantas preservadas. Porque, né, gente, aqui é um apartamento que não vai ter uso o tempo todo. Então a gente tem alguns detalhes assim para que dure, para que a cliente não tenha tanta manutenção. Aqui a gente usou essas cadeiras nesse tom bem neutro, como eu falei para vocês, a cliente queria muito que fosse neutro e a gente, né, respeita. Cadeira, gente, eu sempre falo para cliente, tem que testar em loja, a gente foi junto, né, nós fomos juntas, testamos em loja para aprovar, para escolher, não dá para escolher pelo projeto, tem que testar. Então a gente adora quando a gente consegue ir nas lojas e consegue ter essas peças pra gente testar. Olha que linda que ficou essa composição, né? Então eu entro lá, né? Eu consigo ter esse visual já ao longo do meu caminhar.
Gente, olha que coisa mais linda, né? Como é amplo tudo isso aqui. Olha só como a gente conseguiu organizar esse ambiente. A gente tem uma área de estar aqui. Afinal de contas, esse aqui é o AP para ver o mar, né? Então a gente precisava ter uma poltrona, tá? Essa poltrona aqui é giratória, tá? Reparem, então a cliente consegue ter esse momento, né, de deslumbramento aqui com a paisagem, mas a gente também consegue ter esse momento de confraternização aqui com quem tá usando esse espaço. Aqui a gente pegou aquele tapete que eu falei pra vocês que eu amo de paixão. Ele tem várias configurações. Esse aqui, ó, ele é bem grosso, é uma trama bem grossa, mistura vários fios, coisa mais linda. E aqui a gente fez nesse formato orgânico, ó. A gente tem um desenho bem especial. Eu confesso pra vocês que eu nem sabia que a gente poderia fazer esse tapete nesse formato, tá? Mas aí a gente desenha e depois a gente resolve com o fornecedor e foi possível fazer. E aqui a gente criou uma composição bem interessante. Temos essa poltrona giratória, temos esse puff, que é uma delícia também, todo tramado, o toque dele é muito macio. Cestinhas, as mesinhas laterais que eu falei para vocês que a gente sempre tem composições, né, com diferentes madeiras, diferentes cores, diferentes formatos, diferentes alturas, né? E aqui a gente tem essa composição de sofá, que a gente gosta muito porque ele nos permite movimentar esse encosto, tá? E aí eu consigo, eu quero ter um lugar maior para me jogar desse lado, eu consigo movimentar. Eu quero sentar dos dois lados e ter uma conversa. Quero girar isso no outro sentido, então é livre, tá? Consegue várias composições e a gente achou perfeito para esse ambiente onde, às vezes eu quero ter um momento de conversa pro lado de cá, ou às vezes eu quero fazer uma composição para me deitar, olhar lá para fora, eu vou conseguir. Aqui a gente também tem uma mesa de jogos, tá? Então também consigo me sentar aqui e compartilhar um momento com quem tá do lado de cá. Plantinhas aqui também, mesinha lateral, cestinhos. Aqui também uma composição. Ali, ó, umas mesinhas que depois... tá num momento de jogo, pega essa mesinha, coloca entre os jogadores para ficar bem confortável, ninguém precisa apoiar o copo na mesa para molhar as cartas, deixa aqui do ladinho, né? Essas cadeiras, elas também são giratórias, olha que legal, então a gente consegue esse movimento também, a cliente sabia que o maridão adorava, né, que fosse dessa maneira. E aí, para ficar bem confortável, esse cantinho que é mais pro maridão e pros amigos, então temos o pedido atendido. E aí, como eu falei para vocês, ó, consegue fazer esse movimento aqui com a cadeira, consegue ter um momento, né, compartilhar um momento com quem tá do lado de cá também. Ó, pontinho de cor, ó, temos um amarelinho do lado de cá também, né? Aqui mais uma mantinha que a gente também consegue trazer um pontinho de cor. Aqui na cozinha, a cliente também nos pediu que a gente tivesse uma bancada onde a gente conseguisse colocar pelo menos 2 cadeiras. A verdade é que a gente consegue acomodar até mais pessoas aqui nessa bancada. Aqui a gente usou uma madeira natural, tá? Olha só, a gente fez esse desenho mais orgânico, assim, né? Um formato bem especial para esse cantinho. Olha que lindo que ficou essa mistura, né? Dessa pedra com essa madeira, né? Tudo material natural, então... traz um charme todo especial, né? E aqui na cozinha, então, a gente organizou da seguinte maneira, tá? Nós temos geladeira, né, do lado de cá. Depois a gente criou essa composição de armários aqui atrás, uma bancada bem boa, bem confortável para trabalhar também. Temos o purificador de água lá no cantinho. Aqui a gente organizou cuba com calha úmida. Temos uma lixeirinha aqui também. Temos uma torre de tomadas, então se quiser usar algum aparelho aqui, consegue. Aqui a gente organizou o cooktop com a coifa recebe essa serralheria, recebe iluminação aqui embaixo para a gente conseguir iluminar bem essa bancada. E aqui a gente ainda criou um nicho para deixar assim o que mais usa, né, na área aqui do cooktop, então a gente também tem isso aqui organizado. Depois a gente quis fazer um momento de divisão, assim, entre essa área de churrasqueira e a área mais da cozinha. Vamos dizer assim, a área da mulher tá para lá e a área do marido tá mais para cá. Vamos ser bem claros, tá? E aqui, então, a gente organizou a cristaleira, tá? A gente queria um elemento alto para conseguir fazer essa distinção de momentos, vamos dizer assim. Então, a gente fez essa cristaleira com o fundo amadeirado, que ficou muito lindo, com essa iluminação ali por trás, marcando bem essa madeira. Então é muito legal porque ela é toda clarinha por frente, né? A nossa cliente nos pediu que fosse um apartamento clarinho, mas a gente traz esses pedacinhos assim de madeira
para dar uma aquecida no ambiente, eu acho que funcionou muito bem. Aqui a gente trouxe no ripadinho todo esse detalhe, então também temos um pontinho de madeira, depois aqui, e aqui a gente vem emoldurando, né, toda essa churrasqueira, que ficou extremamente discreta, extremamente charmosa, com essa pedra, né, que é o nosso branco Paraná, que a gente adora. A gente escolheu aqui uma peça bem branquinha, bem lisinha, tá? Escolhida a dedo, tá? A cliente se envolveu nisso, obviamente, porque ela queria esse aspecto bem clarinho pra cá. E aí, reparem que aqui do lado da churrasqueira, a gente fez 2 prateleiras para a cliente continuar podendo decorar, mesmo sendo a área mais do marido. A gente tem esse pensamento para cá também. Fizemos esse grande nicho de pedra que ficou um charme. Aqui embaixo, ó, a gente tem escondida mais uma cuba. Já vou mostrar para vocês como funciona. E ali a gente ainda conseguiu organizar uma cervejeira e uma máquina de gelo, que era um pedido essencial do nosso cliente. Gavetões aqui embaixo. E olha que coisa mais linda que ficou esse gavetão embaixo da churrasqueira. A gente conseguiu fazer, né, na mesma pedra, para ficar bem discreto. E ainda conseguimos fazer um puxador de pedra. Olha só que coisa mais maravilhosa que ficou isso aqui. Apresentar para vocês um pouquinho mais dessa parte de dentro aqui da nossa cozinha. Então aqui, vocês vão reparar que os puxadores são todos embutidos, tá, gente? Mas em alguns momentos a gente adicionou esse puxador aqui, ó, mesmo tendo esse, tá? A gente adicionou esse aqui para que ele pudesse ser um pendurador de pano de prato, tá? Então ele tem dupla função. Aqui então a gente tem um porta-temperos, né, que a gente gosta de deixar sempre do ladinho do nosso cooktop. Aqui, ó, de novo a gente colocou aqueles puxadores que eu falei pra vocês que é pra gente organizar pano de prato, tá? Então temos aqui também a área de lixeira, né? Sempre perto da cuba a gente gosta de deixar, sempre lixeira dupla. E ainda uma lixeira de bancada, que eu acho que também é super prático. Gavetões e gaveta ali. Então olha que delícia que fica esse visual aqui da cozinha. Ai, eu vou abrir essa cortina para vocês poderem ver o mar nessa cena. Abri as cortinas, olha que delícia cozinhar com esse visual. Não é perfeito? Nossa, que delícia. É realmente o AP para ver o mar, né? Ai, olha só que delícia. Bom, vou explicar uns detalhezinhos aqui para vocês. A gente queria essa bancada completa, digamos, sem nenhum buraco de cuba quando precisasse. E aí a gente colocou aqui no projeto uma cuba que nos permite encaixar a torneira, já vou mostrar para vocês. E a gente fez essa tampa, que aí, diquinha já, dica. Nós queríamos fazer essa tampa no mesmo mármore branco Paraná, mas ela ia ficar muito pesada, porque essa pedra, ela precisaria ser desbastada, sabe? Tipo, a gente comer um pouquinho do material para conseguir deixar essa peça mais fininha. Então não era possível fazer nesse material, a gente acabou tendo que fazer no quartzo, tá? Aí a gente escolheu um tom bem parecido, mas nunca vai ser igual, né, gente? Vamos assumir. Mas enfim, temos uma pedra aqui para conseguir usar essa bancada por completo quando o cliente quiser, tá? Porque ela acabou dizendo que vai usar pouco a churrasqueira, então preferia essa bancada completa, a gente deu essa opção, mas quando quiser a cuba também quer usar a cuba. Então olha só, eu posso tirar essa peça aqui, ó, não é muito leve, tá, gente? E aí eu consigo usar a cuba. Vou mostrar para vocês como funciona. Posso apoiar do lado de cá.
Ela também já vai funcionar como uma tábua, assim? Pode ser? Uma tábua de pedra? E aqui, esse é o modelo da Tramontina, que ele nos permite levantar a torneira, ó, quando eu quero utilizar, ou então abaixar quando eu quero encaixar aquela pedra ali por cima, tá? E aí o acionamento da água dela é aqui, que também fica encaixadinho na peça, tá? E aí a gente tem essas facilidades hoje, né? A gente consegue dar essa opção para cliente, que para eles era... Eu lembro quando a gente fez o briefing, que eles disseram assim, eu queria muito essa bancada livre, mas eu também preciso de uma cuba a hora que eu for usar essa churrasqueira. Não quero atravessar a cozinha, né, para lavar a mão. Então a gente fez essa solução aqui que eu acho que caiu muito bem. Deixei agora a cortina aberta, olha que coisa mais linda essa luz ali de fora entrando. Também não falei para vocês sobre esse espaço aqui que a gente tem, essas banquetas. Essas banquetas também já eram da cliente, tá? A gente reaproveitou aqui nesse espaço. É legal falar sobre isso porque no nosso briefing uma das perguntas é: tem alguma peça que você já tenha, que você quer que a gente utilize? Então a gente já considera lá no início do projeto. Aqui embaixo a gente fez esse ripado de madeira também, igual a gente tem do lado de lá, né? Então a gente vai fazendo essas conexões no espaço, né? Como eu sempre falo para vocês. E aqui a gente deixou um espaço vazado, ó. Aqui a gente tem ele completamente vazado, por quê? Se eu quiser pegar essa banqueta, colocar lá do outro lado, eu consigo utilizar uma conversa, né? De frente aqui com alguém, né? Fica bem gostoso também. Então a gente consegue ter esse momento, essas configurações diferentes para o espaço. E olha só esse visual aqui bem geral. Olha que delícia compartilhar um momento aqui. Quero te falar um pouquinho mais também sobre a iluminação de toda essa área aqui. Já te falei desse pendente maravilhoso, tá? E aí, além dele, a gente tem essas luzes aqui em volta da nossa mesa de jantar para ter uma luz bem geral aqui nessa região. Para esse quadro, a gente colocou também esses dois pontinhos que são uma luz bem direcionada para ele. Indo para o lado de cá, já te contei, né, sobre esses perfis que a gente tem iluminando a nossa bancada. No centro desse ambiente, a gente fez esse outro perfil de luz. Reparem que ele é um perfil de sobrepor, tá, gente? A gente não embutiu no gesso. Por quê? Esse gesso já estava pronto. Se eu cortasse tudo isso aqui, ó, o gesso ia descer. Então esquece, tá? Gesso pronto, luz de sobrepor. Por favor, não caia nessa furada. Então aqui a gente fez essa mistura de formas de iluminar. Então a gente tem aqui alguns spots que a gente tem uma luz mais direcionada, aí a gente tem esse perfil que nos dá uma luz mais difusa, mais geral. Aqui a gente tem uma dupla iluminação, então a gente tem perfil tanto nessa área quanto aqui por baixo. Esse aqui a gente fez mais para dar um charme nessa pedra aqui atrás, tá? Aqui a gente consegue uma luz bem boa também para trabalho. E aí, continuando a nossa caminhada por aqui, temos essas luzes de efeito embaixo da nossa prateleira. Essa prateleira, ela tem um detalhe bem legal. Lá atrás, ela é maior, para a gente ter um ponto de fixação maior, mas aqui na frente ela vem mais fininha, ó. Então, quando eu olho ela daqui, ela parece bem fininha, mas é uma enganação, gente, porque lá atrás ela é mais espessa, ó, mas daí dá esse efeito bem legal, né? Eu adoro isso aqui. E aí do lado de cá, na nossa bancada aqui, onde a gente, né, vai ter esse momento de confraternização, aí a gente preferiu descer esses spots, né, deixar eles marcadinhos, mas também todos branquinhos, então ficam discretos por aqui. Na nossa mesa de jogos, a gente tem esse pendente, que daí a gente trouxe, né, um pouquinho aqui de material natural, um sisal aqui pra gente ter essa carinha mais praiana. E depois, ó, nessa região a gente tem a mesma ideia do perfil que eu tinha mostrado pra vocês que a gente tem aqui. Então ele tem essas diversas formas de iluminar e a verdade é que esse perfil que a gente tem, ele é um perfil sob medida. Então eu peço exatamente, eu quero tantos centímetros dessa luz, quero tantos centímetros daquela luz, quero um pedaço sem luz. Eu vou deixando tudo bem explicadinho na hora do pedido, mas tem alguns modelos que eles me permitem, não é o caso desse, tá, gente?
que eles me permitem movimentar a luz de um lugar para o outro. Então eu consigo tirar daqui, colocar ali. Esse aqui é sob medida e a gente vai pedindo aonde a gente quer uma coisa e outra, tá? Então aqui a gente quis esses spots para direcionar para cá. Aqui a gente quis uma luz mais difusa para ter uma luz bem geral aqui no momento, né, de jogos. Então aqui depois a gente tem de novo o pico, que a gente usou em alguns lugares para a gente ter uma luz mais marcadinha, assim, de noite fica uma coisinha um pouco mais cênica. E olha que lindo que fica o efeito desse pendente para o teto. Vocês conseguem reparar na iluminação que ele gera aqui? E aí, como o nosso teto é clarinho, acaba que essa luz volta para o ambiente, né? Fica lindo esse efeito. Outro detalhe que eu quero contar para vocês é que as cortinas por aqui, a gente procurou trazer sempre essas telinhas, porque a gente acha que elas filtram a luz, né, de uma forma diferenciada. Então, entra mais luz, dá essa textura para o ambiente. Então, a gente tem muitas tramas por aqui. Na cortina também não esquecemos delas. Vou mostrar para vocês essa lavanderia com despensa, coisa mais linda, com esse banheiro de serviço, e lá fora ainda tem uma área perfeita para secar a roupa, que eu já te conto. Mas olha só como que a gente trabalhou aqui, trouxemos os mesmos padrões de MDF que a gente tinha, bancada enorme nessa lavanderia, marcenaria toda aqui. Em alguns lugares a gente quis deixar com um pouquinho de ventilação, então a gente trouxe essa telinha para cá. Aqui a gente trouxe ainda prateleiras com iluminação, para a gente ter uma iluminação boa na bancada, pendurador, então quer passar uma roupa aqui, já consegue deixar penduradinha ali. A nossa cliente ama decoração, então até aqui a gente já pensou em alguns lugares para isso. Aqui a gente usou a mesma ideia para ventilação do lado da nossa lava e seca. Então a gente tem a telinha aqui também para permitir uma maior ventilação. Elevamos a lava e seca do chão, também foi um pedido da nossa cliente. A gente sempre gosta de deixar aqui, ó, uma bancada de pedra, porque se a gente tem de repente algum pequeno vazamento aqui, né, a gente não perde MDF, a gente ainda tem a pedra para ter uma proteção. Portas aqui em cima, aqui também porta de cima a baixo, então a gente traz de novo amadeirado, né? Então a gente tem alguns detalhes, ó, temos nas prateleiras, e depois a gente tem nesse móvel que faz o fechamento. Aqui fora, gente, olha só, eles deixaram a instalação, né, da parte externa do ar-condicionado, e aí aqui a gente também pensou, a gente deixou varal. Gente, é absurdo que seca a roupa aqui, tá? Porque além de ter ventinho lá de fora, tem o vento dessas máquinas aqui, é praticamente uma secadora de roupa. Aqui a gente ainda tem uma geladeira extra que a cliente nos pediu também que a gente trouxesse para essa área. Fizemos aqui um armário também, pensando em ventilar essa área, então a gente tem aqui de novo a telinha. E daí, gente, olha que legal. Aqui embaixo a gente fez a previsão para deixar o robozinho carregando, olha que legal. Então a gente tem uma área pensada para o robô ficar fechadinho, discreto, escondido. E aí ele sai aqui por baixo do rodapé, ó. A gente tem o rodapé nesse pedacinho e aqui a gente não tem para permitir a saída do nosso querido robô, que hoje todo mundo quer, né? Nosso banheiro, né, de serviço não foi esquecido. A gente tem uma marcenaria aqui também. Fizemos uma bancada esculpida em pedra, porque aqui a gente tem uma medida pequena, então a gente não encontrava uma cuba que desse certinho nessas medidas, então a gente fez uma cuba esculpida em quartzo aqui. Temos um espelho também orgânico, fizemos com moldura em madeira aqui. Lá embaixo a gente ainda tem prateleirinha para fazer a previsão de ter cestinhos e tudo mais. E aqui a gente deixou bem basiquinho. Ainda vai vir uma prateleirinha lá de vidro para a gente colocar shampoo, tá? Ainda não chegou esse detalhe. E aí toalheiro, né? O básico assim dos banheiros. Também tem tapetinho por aqui. E olha a organização dessa despensa. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha isso, gente. Assim, né? Uma imagem vale mais que mil palavras. Vou ficar muda e vou ficar mostrando pra vocês essa lindeza aqui. Bom, então aqui de novo a gente mesclou, né, o amadeirado que a gente vem usando com esse MDF liso. E aí a gente tem uma mescla de tipos de gavetas também aqui. Todas elas aqui, né, são gavetas, mas a gente fez de diversas maneiras. Aqui a gente deixou bem aberta para visualizar super o que a gente tem aqui dentro, tá? As prateleiras, obviamente, também, para deixar o que a gente precisa mais visualizar, mas a gente deixou uma areazinha mais fechadinha para se a cliente quisesse, quer guardar algum item que, não sei, não quer que pegue pó, enfim,
Aqui, por exemplo, ela organizou toda a parte de louçaria dela. Então a gente tem aqui, inclusive, ó, adesivado para identificação. Olha só que maravilha, tá? E aí a gente tem essa pequena ventilação aqui, né? Na praia é legal, a gente mora numa região bem úmida, então assim, tudo que possa ventilar aqui funciona melhor na nossa região. Esse carrinho aqui é uma excelente ideia da nossa cliente. Ela tá aqui no despensa, daí ela quer pegar um jogo de pratos, né? Então ao invés de ela ficar levando pra lá, ela coloca tudo no carrinho, pega o carrinho e leva lá pra cozinha. Então, uma solução bem simples e bem inteligente. E aqui o nosso cestinho, ó, que a gente sempre dá para os nossos clientes quando a gente tem fechamento de projeto. Para vocês entenderem um pouquinho a planta do AP, né? Então a gente tá aqui na nossa área da cozinha, nossa sala. A gente tem uma circulação que eu achei ótimo nesse apartamento. A gente tem essa circulação aqui, onde aqui a gente entra para nossa lavanderia, despensa, banheiro de serviço. E aqui, ó, a gente vai pro nosso lavabo, mas espera, olha que linda essas esculturas que a gente colocou aqui na parede. Tem essa curvinha, né? Ai, olha só que coisa mais linda. Com esse efeito de iluminação aqui. Ai, adorei. A gente tava com esse corredor limpo, né? E quando ficou tudo pronto, eu falei, precisa de alguma coisa aqui, tá faltando. A gente achou essas esculturas aqui e deram um detalhe que faltava. A gente tem uma iluminação focada bem para essa entrada, que é o nosso lavabo, que eu vou mostrar para vocês agora como ficou lindo. O lavabo, nós temos o seguinte, fizemos esse detalhe aqui no teto de muxarabe com uma tela tensionada lá por cima, então a gente tem uma luz bem filtrada e bem amarelinha que vem dali. Temos aqui um espelhão orgânico com essa iluminação aqui por trás, o efeito velvet nessa parede, então tem esse toque bem sutil de uma pequena e leve textura, mas ela existe, olha só, dá pra ver bem nessa cena. Temos também esses dois pendentes bem sutis, só para trazer ainda mais efeito para essa nossa parede. Aqui a gente tem um ripado, né, que a gente já tá trabalhando em outros ambientes. Temos uma madeira natural aqui nessa bancada, essa cuba da Deca bem generosa, torneira aqui com esse acionamento aqui também bem bonitinho, temos a gente usou cromado aqui mesmo, tá? Sem grandes novidades aqui, não temos nada de detalhe preto nem dourado. Aqui a gente acabou pegando essa cor meio champanhe, que eu acho que dá bem certo com a madeira, então, ó, que bonitinho que ficou as canoplinhas delas lá em cima. Isso aqui, gente, trabalheira, tá? Pra conseguir fazer isso aqui dar certo. Já fica a dica. Não repitam. Mas deu tudo certo, ó. Ficou lindo no final, mas é bem trabalhoso, tá? Aqui no espelho, então a gente gosta de ter esse efeito de luz. Essa bancada, gente, reparem que ela não é, né, muito grande, assim, mas a gente conseguiu ainda. Tem um bom espaço aqui pra gente conseguir deixar, né, velas e tudo mais que a nossa cliente gosta. Aqui a gente tem um espaço dedicado para sabonete e tudo mais. E aqui a gente deixou um penduradorzinho para toalha. Aqui embaixo a gente ainda deixou um lugar pensando em cestinhos, então a gente também imaginou isso acontecendo. E é isso, tá? O que vocês acharam desse lavabo? Olha só que lindo que dá esse efeito do muxarabe. Ele filtra a luz de um jeito que eu acho que só ao vivo mesmo pra gente conseguir entender esse efeito. É muito gostoso isso aqui. Vamos começar agora a conhecer toda a área íntima desse apartamento. Vamos passar de um em um. Aqui a gente tem um acesso que a gente consegue entrar lá pelo
pela circulação diretamente na área dos quartos, se a gente quiser, na circulação do prédio. E aqui a gente já entra para a primeira suíte de um dos filhos. Mas antes eu quero te contar, aqui a gente tem todo um armário de rouparia que a gente desenhou, nesse tom aqui bem discretinho mesmo, tá? Então, ó, já temos uma organização aqui. Então, são portas com prateleiras para rouparia, só. Para iluminar esse corredor, a gente fez todo esse perfil na sanca do gesso. E no futuro aqui vão ter muitas fotos de família, tá? Já estava no nosso projeto, no futuro elas chegarão. Então, primeira suíte temos aqui. Vamos mostrar como que a gente organizou. Aqui a gente tem azul, olha só. Nessa suíte a gente organizou com esse azul mais escuro, vocês vão conhecer na próxima, que temos um azul mais clarinho. E elas são praticamente iguais, tá? Então a gente usou mesinha lateral aqui, uma peça solta, pequenininha, para a entrada do banheiro ficar facilitada. Temos aqui uma arandela. E temos essa fita de LED em cima da cabeceira, que também dá uma luzinha filtrada para de noite, é bem gostoso. Ali a gente trabalhou com pendente. Aqui a gente está trabalhando sempre nesse prateado, assim, nesse cinza um pouquinho mais escuro, uma cor meio um cinza médio. Essas peças de decoração também, todas pensadas em projeto já, a cliente seguiu, que a gente colocou. Do lado de lá, também uma peça que a cliente já tinha e a gente já previu em projeto, né? Fomos na casa dela, tiramos todas as medidas, desenhamos no 3D e ela veio para cá, tá? A gente gosta já de pensar nisso com antecedência. Aqui roupa de cama também no azul, né? A gente pensou nisso para ter esse conjunto, ter essa harmonia. Esse tapete, também num tapete que a cliente já tinha, a gente já posicionou aqui. E pro lado de cá, olha que legal que a gente trabalhou. Fizemos esse mesmo movimento que a gente tem do lado de cá, mas aqui a gente tem no azul. E aqui a gente trabalhou no cinza, olha que lindo que ficou isso. Espelho, né? Espelhão aqui para se ver, e ó, tem mais espelho aqui na porta do armário, olha só. Então esse quarto, né, fica bem amplo. Espelho, né, detalhe, né, gente, a gente posicionou esse espelho, né, em frente a esse painel, então aqui a gente fez todo um preenchimento já pensado nisso na marcenaria para conseguir posicionar ele, né, hora dentro, hora fora desse painel. Para cá a gente trouxe então esse móvel que são gavetões com canto bem arredondado e desenhamos toda esse apoio aqui, que ele vem se transformando, né, num apoio de TV aqui para algum aparelho e tudo mais, e ele cresce lá para se transformar numa areazinha de estudo, uma área para, né, colocar um note e também ter um momento de estudo ou de trabalho aqui. A gente também escolheu essa cadeira que eu acho muito linda, olha só, nesse azul escuro, que aí também faz, né, olha, a conexão com a nossa cabeceira. E a gente foi posicionando algumas luminárias, né, charmosas. Temos essa, né, essas duas aqui que eu já mostrei para vocês. De iluminação nesse quarto, o que a gente trabalhou? Então a gente tem na sanca aqui, o mesmo detalhe que a gente fez no corredor, que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui, ó. Em toda essa área aqui do quarto, a gente trabalhou com essa sanca de gesso iluminada ali. Na verdade, é a própria tabica do gesso, tá, gente? Não é nem uma sanca, tá? É a própria tabica do gesso que a gente encaixa esse perfil. O armário tá resolvido ali, duas portas de espelho, então o armário meio que some, né, gente? Então, aqui eu tenho a pico, que organiza uma iluminação nessa minha circulação aqui em frente ao armário. E eu tenho mais uma posicionada aqui nessa minha circulação aqui, tá? E aí depois, então, como eu já falei, tenho essa luzinha bem filtrada aqui, gostosa para um momento de relaxamento. E a luz mais geral eu vou ter com esse efeito aqui. Então, televisão posicionada ali também, né, um pouco dentro, um pouco fora do painel. E aí deixa eu mostrar para vocês como que é o nosso banheiro. Olha só que legal esse detalhe que a gente criou aqui. Gosto muito dessa cuba, porque ela tem esse efeito, hora dentro, hora fora da pedra, eu adoro. Esse semi-encaixe aqui, né, semi-embutido. Duas portas aqui, temos o espelho iluminado, temos ainda um detalhe de luminária aqui, com madeira. Ai, eu gosto muito dessa peça, olha só, que coisa linda, ela é muito delicada, mas eu acho uma graça, assim, um detalhe sutil, né? Aqui a gente tem uma iluminação bem boa de frente com esse espelho. E deixa eu ver de que ladinho, aqui ó, essa porta de espelho ela abre. E aí eu tenho um armário todo aqui dentro para guardar diversos itens.
essas prateleiras aqui, ó, a gente também fez com curvinha, tá vendo? A mesma ideia que a gente fez lá no painel da TV e tudo mais, a gente trouxe pra cá. Todo o revestimento do banheiro já estava pronto, tá? Bem básico, bem neutro, já tinha nicho, tudo quando a gente chegou. Então isso já estava resolvido. O que a gente pensou mesmo foi essa questão de marcenaria, tudo que a gente vê aqui. Então um cantinho arredondado, né? Aqui esse puxador também que a gente acha bem discreto, bem bonito. Gavetas, portas. E ali embaixo a gente posicionou uns cestinhos da oficina de tramas para roupa suja, para a gente deixar extra de papel higiênico, coisas assim à mão. O que mais que eu quero falar para vocês? Essa pedra, tá lindo, né? Vou deixar aqui escritinho para vocês qual foi a pedra que a gente usou aqui. Detalhes, né, de decoração em azul, toalhinhas em azul, pra gente fazer a conexão com o quarto. Detalhes aqui de decoração também, sempre temático com o nosso AP. E agora, aqui da circulação, a gente vem pro próximo quarto, que eu falei pra vocês que ele era um espelho do outro, né? Eles são muito parecidos, mas tem pequenas diferenças, né? Aqui a gente tem um tom de azul mais clarinho, falei pra vocês que a gente tinha um tom de azul diferente. Aqui a gente usou essas peças de decoração também com tons de azul. A luminária também muda, então aqui a gente tem essa peça também em madeira. É legal porque ela tem acendimento nela própria, ó, bem legal também. Às vezes a gente não tem mais lugar de interruptor, porque a gente cria várias cenas de luz, essas peças nos salvam. Mesmo efeito de iluminação que eu falei pra vocês lá no outro, a gente tem aqui. Lá a gente também reaproveitou um móvel que já era da cliente, e aqui a gente colocou então uma mesinha de peça solta. Cestinho com mantinha. Esse tapete a cliente também já tinha, a gente já reaproveitou nesse ambiente. E do lado de cá, a gente tem de novo a mesma ideia do cinza, com o amadeirado fazendo aquela curva para a área de estudo e trabalho. Ali a gente tem uma luminária, também diferente, então agora aqui a gente usou uma arandela, né, nessa cor um pouco champanhe, então a gente consegue, né, movimentar, consegue articular aqui. De efeito de luz, então a gente tem aquele mesmo efeito que nós tínhamos no outro quarto, né? Aqui o que diferencia um pouco, que a gente não tem aquele espelho, porque aqui é a entrada do nosso banheiro. Então aqui a gente tem o espelho somente nas portas do armário, tá? E aqui no outro quarto nós tínhamos um pendente. Dessa vez a gente trabalhou com uma peça solta aqui, né? Um abajurzinho desses recarregável, né? Então eu toco aqui, ele acende, né? Muda a potência. E aí o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês como que é. Ah, e um detalhe legal, a gente também pensou em ir atrás da porta, colocar uma peça assim, ó, que aí a gente organiza a baguncinha do dia a dia e fica escondida atrás da porta, né? Um bom lugar. E aqui a gente consegue ver o outro banheiro, como eu falei pra vocês, né? Eles são praticamente iguais. Ai, não, esse aqui é igual mesmo, né, gente? Não tem nada de diferente, né? A gente tem a mesma cuba, a gente tem o mesmo pendente aqui, iluminação em volta do espelho, temos as prateleirinhas também curva e como eu disse para vocês antes, os revestimentos aqui já estavam todos prontos quando a gente chegou. A gente tem a mesma pedra e a mesma ideia dos cestinhos aqui embaixo, tá bom? Então, são irmãos, né? E a gente, quem é mãe sabe que para os filhos não brigarem é melhor que eles tenham as mesmas coisas. E aqui foi isso que a gente fez, né? Os dois irmãos têm o quarto igual. A gente só mudou um tonzinho de azul ali para ter uma pequena diferença. Ah, um detalhe também legal. A cadeira tem um tom de azul diferente, ó. Esse aqui é um azul bem clarinho. Vocês lembram que lá na outra era um azul bem escuro. Então esse azul clarinho conecta melhor com o azul. Eu tô vindo pra cá pra mostrar o azul pra vocês, porque aqui ele tá mais parecido com a realidade. Ali ele parece que deu uma escurecida no vídeo, mas aqui ele tá bem a cor que a gente vê. Então, esses pequenos pontos de diferenciação, tá? A cor da cadeira e a cor da nossa cabeceira,
e os pontos de iluminação que a gente mudou aqui também. Voltei para minha circulação e ao fim do corredor, então, a gente tem a suíte principal. Vamos descobrir, então, como que é esse quarto. Daí aqui a gente tem uma outra configuração, tá? A gente já entra por essa área de closet aqui, bem amplo. Já deixamos alguns penduradores de madeira aqui redondinhos na parede, coisa mais linda. Aqui a gente já organizou a iluminação nesse grande L aqui, nesse perfil de sobrepor, tá? Então a gente organiza toda a iluminação em frente ao armário dessa maneira. Aqui a gente projetou esse grande móvel no centro do ambiente para a cliente, enfim, guardar acessórios, né? O que ela achar mais conveniente. Temos aqui um travertino lindo demais, ó, bem rústico mesmo, tá? Com essa luminária incrível em cima dele, que dá toda uma luz bem amarelinha, assim, bem gostosa de se ver. E aqui a gente ainda posicionou um tapete, que é aquele tramadinho que eu mostrei para vocês lá antes na área social, mas aqui, ó, pode ver que já é outra trama, já são outros fios, tá? Aqui a gente tem um banquinho com a telinha, e aí fica, né, toda essa composição. Aqui a gente tem um tipo de telinha, aqui a gente tem outra, mas elas se conversam super bem. E aí eu já tô mostrando pra vocês do lado de cá, né? Que tem esse muxarabe lindo que a gente fez pra organizar. Aqui uma área de penteadeira pra nossa cliente e pra lá então a área efetivamente da cama. A gente quis fazer uma divisão, mas a gente não queria que fosse uma divisão, né, muito pesada assim. Então a gente achou que filtrar um pouquinho esse visual, filtrar um pouquinho essa luz seria bem gostoso, né? E aí a gente achou que deu muito certo. Fizemos ali embaixo um gaveteiro para ela, que ele tem rodízio, então eu consigo movimentar para lá de cá, para lá de lá, consigo levar embora, consigo mexer com ele. Aqui a gente tem uma cadeira para ela, né, poder usar esse espaço aqui. E aí, tá, gente, beleza, é uma penteadeira, né, um lugar para se maquiar, mas cadê o espelho? Cadê o espelho, socorro? Então, a gente fez esse sistema aqui, ó. A gente levanta e aí aqui a gente tem o espelho, acendimento aqui do ladinho, tá? E aí a ideia depois é ela encher isso aqui de, enfim, make, o que ela quiser, né? E aí a gente tem, então, de forma prática, esse espelho, mas sem bloquear completamente essa vista que a gente queria de lá, certo? Aqui do lado a gente ainda tem, né, gavetas para ela guardar o que for necessário. O gaveteiro eu já falei para vocês. Então vocês repararam que a gente fez esse puxador aqui na própria marcenaria, que ele é igualzinho daquele móvel do corredor que eu mostrei para vocês. Virando então pro lado de cá, vamos lá. A gente tem um espelhão aqui. Então a ideia seria, né, que a nossa cliente estaria sentada aqui, então ela consegue dar uma olhadinha pro lado de cá e consegue usar o espelho daqui também. Então tem esse 2 em 1, né? De um único ângulo ela consegue se ver nos dois lados. Esse espelho nesse formato orgânico, que a gente também já tinha lá no quarto dos meninos. E aí pra cá a gente vem com um grande móvel, né, com gaveteiros aqui embaixo da TV, um pedido da nossa cliente, né, bastante armário. O mesmo puxador que a gente tem aqui foi o que a gente criou para esses armários, então a gente tem, né, uma continuidade, né, nas formas e tudo mais. Essas prateleiras, lembra que eu mostrei para vocês lá perto da churrasqueira, que a gente tinha esse design assim, recortadinho na frente para parecer mais fininho? A gente veio trazendo por todo o AP, então aqui também tem, lá na sala de estar do lado da TV também tem, então a ideia das prateleiras são sempre assim, que na frente pareça mais fininho, e a gente vai sempre mesclando, né, o MDF liso, né, de cor lisa, com o nosso MDF amadeirado. Aqui a gente tem um tapete que é igual a esse, tá? Nós usamos a mesma padronagem. A cama dela é king. Ai, não comentei com vocês, mas a cama do quarto dos filhos era queen. Aqui a gente tem uma cama king. Essa cabeceira linda, né? É uma peça pronta. Tem um detalhe bem bonito no pé também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, ela é toda estofada.
O pé é a coisa mais linda e tem um detalhe em madeira. Eu bagunçando a cama pra mostrar pra vocês. Olha só, essa cama merece ser mostrada, né, gente? Tem esse detalhe em madeira tanto aqui quanto aqui. Olha que lindo. Tá, deixa eu jogar de volta aqui a nossa colcha. A gente desenhou também essas peças aqui ao lado da cama, essas mesas de cabeceira. Aqui a gente fez a mesma telinha aqui embaixo, tá? Pezinhos redondinhos, todo com os cantos arredondados. Esse puxador aqui também num formato orgânico, tá? Então a gente tem esse detalhe também aqui, ó, que dá uma soltura pro tampo. Então, a gente achou que ficou uma peça bem especial, assim, o cliente gostou muito, seguiu à risca o projeto pra gente fazer a execução. Um pendente que dá esse efeito lindo aqui do lado, olha só. Ai, que coisa mais linda, né? Esse efeito de luz e sombra dele, eu adoro. Pro lado de cá, então, a gente tem a mesma mesa de cabeceira, tá? São idênticas. E aí a luminária só que se diferencia, né? Duas telas aqui, com esse tom mais rosadinho, assim, que eu acho que deu um toque muito legal aqui pro quarto, né? Ai, é tão bom. Esses quadros que são mais abstratos, assim, eles, né, relaxam a gente, eu gosto de olhar. Então, pra cá, ó, pra vocês verem como fica gostoso, né, esse efeito filtrado aqui. A gente enxerga pro outro lado, mas não enxerga tudo, né? Eu gosto dessa sensação. E aqui no painel, né, no painel da TV, que na verdade não existe, gente, não existe um painel. A gente sempre costuma fazer painel, aqui não, aqui a gente passou tudo por dentro da parede mesmo, tá? E aí a gente só tem uma Smart TV mesmo, não tem mais nada de equipamentos, então bem facilitado esse uso. Ali a gente tem de novo aquela iluminação na própria tabica do gesso, então a gente só adicionou, né, um perfil de LED ali. Aqui de novo temos o pico para ter uma iluminação geral ali do lado. E depois temos um outro do lado de cá que dá uma iluminação geral aqui, tá? Não temos aquele efeito de luz no centro do quarto, porque a gente não precisa de luz em cima da cama, né? A gente precisa de uma luz ali, se quiser fazer uma leitura, de uma luz aqui, se quiser fazer uma leitura, de uma luzinha mais geral quando eu quero fazer uma limpeza. E aí, quando eu quero uma luz mais geral, também tem a opção de acender essa. E era isso, né? O quarto realmente não é extremamente iluminado. Ele é essa luzinha mais filtrada mesmo, mais relaxante. Um detalhe legal. De novo, né, as nossas cortinas de telinha. Essa aqui a cliente já tinha, tá? Olha que legal. Ela tinha tirado de um outro imóvel que ela já não usava mais. E a gente conseguiu, né, mandar para a loja, eles mudaram a altura, enfim, tiveram que reformar, mas a gente conseguiu reaproveitar essas cortinas dela, tá? Dá um trabalhinho extra, mas a gente consegue. E ficou linda. Olha só, assim, ó, de todas as telinhas que eu vi até hoje, essa aqui foi a que roubou meu coração completamente. Ela tem um tom bege, assim, e tem vários tonzinhos, um mais escuro, mais clarinho. Eu acho ela perfeita. E aí tu vem, tu olha pra ela, depois tu olha pra esse tapete com trama, aí tu olha pra telinha, daí tu olha pra essa mantinha aqui, sabe? Daí tem o muxarabe. Depois a gente tem essa outra textura nessa luminária. Isso tudo cria um ambiente, assim, tão com carinha de natural, sabe? Tão gostoso, tão aconchegante, né? Essa soma de fatores vai criando essa sensação no ambiente, né? Aqui também essa luminária que tem essa textura toda. Mas vamos continuar, vamos pro banheiro do casal. Gente, é um banheirão, tá? Enorme esse banheiro, olha só. Aqui na planta, eu te confesso que no começo a gente achou um pouco estranho, porque o banheiro entra e já tem a bacia sanitária, assim, coisa que não é comum, né? Aqui normalmente a gente entra e tem primeiro o visual da nossa cuba, mas aqui é diferente. Aqui a gente entra por essa área já. A gente colocou uma prateleirinha ali em cima para apoiar alguma decoração. Lembra? Nosso cliente ama decoração, então qualquer lugar que desse para colocar ela seria feliz. E a gente quer deixar a cliente feliz. Tem um pontinho aqui de iluminação. A gente adicionou, tá, essa divisória aqui para ficar um pouquinho mais reservado, né? Essa área aqui com aquela lá, enfim. Achei que faria sentido. Fizemos isso aqui. E aí a gente tem cubas duplas aqui, temos duas, e aí um armário bem simplificado, né? Aqui embaixo a gente tem gavetões, e ali a gente tem uma prateleira para posicionar os nossos cestinhos da oficina de tramas também, com alguns itens que a cliente gosta de deixar à mão.
Ai, gente, mentira, tá? São portas. Eu falei que eram gavetões, é uma mentira. São portas, né? Não conseguiria aproveitar bem o gavetão ali embaixo por causa do sifão e tudo mais. Então a gente tem essas duas cubas de embutir. Aqui a gente usou um quartzo mais basiquinho. Temos os 2 espelhos iluminados também. E eles, obviamente, também abrem. Então a gente tem espaço para guardar diversos itens ali dentro, tá bom? E aqui a gente tem uma área de box assim gigante, porque a ideia da construtora era ter uma banheira aqui, mas os nossos clientes optaram em não instalar, tá? Então a gente tem realmente um espaço bem amplo aqui para os chuveiros, um chuveiro desse lado, outro chuveiro desse lado, um grande nicho. Repito, já estava pronto esses revestimentos quando a gente chegou, tá? A gente só adicionou a ideia de ter um banquinho ali para um apoio, que a gente acha útil. De iluminação, a gente tem de novo aquela ideia na tabica do gesso, que faz uma iluminação bem geral aqui para o nosso banheiro. Ali em cima a gente tem a mesma ideia. Depois a gente tem as luzes nos espelhos e essa luz aqui para o espaço da bacia sanitária. E era isso, um banheiro super bem iluminado, só com esses pequenos detalhes, assim, e bem fácil de executar. Aqui a gente posicionou os toalheiros, né, 2, né, para as toalhas de rosto. Do lado de cá a gente tem um toalheiro grande para toalha de banho. E depois esses 2 outros penduradores diferentes que a gente adicionou aqui para dar um toque, porque não precisa ser tudo igual, né, gente? E agora, voltando para nossa circulação, eu vou passar por todo esse nosso corredor para chegar novamente na nossa área social e mostrar para vocês um último ambiente aqui. Voltando para nossa área social, aqui a gente tem um quarto que é multifunção. Então, nós fizemos esse quarto um home office, tcharam! E aqui a gente tem um cantinho que é multifunção, assim. Um quarto multifuncional com um cantinho multifuncional. Ficou meio repetitivo, né, gente? Mas tá, eu vou mostrar pra vocês o que acontece aqui. Olhando assim, parece um sofazinho, mas ele é uma cama 3 em 1. Depois a gente vai fazer a montagem dela pra mostrar o que acontece aqui. E aí é óbvio que a gente precisava ter um espaço, né, pra nossa cliente apaixonada por decoração, decorar. Então aqui a gente fez esse desenho. Ai, eu achei tão lindo esse detalhe que a gente criou, olha só. A gente veio com essas prateleiras arredondando aqui nesse cantinho, sabe? Ó, vou filmar de cima para vocês entenderem. Então faz esse cantinho e aí dá um movimento tão legal pro móvel, ó. Reparem agora que eu, né, mostrei de pertinho, como dá um movimento legal, ó. Aqui nessa lateral a gente também fez, né? E aí lá em cima, ó, a prateleira também tem esse detalhe. Encaixado, né, o nosso querido ar-condicionado ali no meio. Iluminação, né, a gente trouxe para alguns pontos aqui, pra gente chamar atenção para alguns detalhes. Acende tudo ali, né? E aí do lado de cá, a gente também tem uma outra prateleirinha pra gente conseguir fazer mais decoração. A iluminação tá lá em cima. Aqui a gente tem mais armários. Então assim, o que a gente fez, né? Onde a gente queria puxar o olhar para decoração, a gente trouxe na madeira. Então, né, fica mais pesado, digamos, esse móvel. E aqui a gente fez na cor sólida para ele ficar mais leve e passar despercebido, né? Então a gente não quer que vocês olhem pra cá, a gente quer que vocês olhem pra cá. E olha só como funciona, né? A madeira, as decorações aqui, dá esse efeito. E depois a gente trouxe de novo a madeira nessa prateleira. E olha que detalhe legal, aqui nesse cantinho, a gente pensou assim, vai usar essa cama, de repente, sei lá, para um momento de leitura. E aí, se quiser, tem mais esse pontinho de luz,
que consegue também movimentar. Gente, ele é muito pequenininho, tá? Mas ele tem uma potência assim que é absurdo. Olha ali a luz que ele faz, sabe? É bem forte. Temos uma cabeceira estofada ali atrás, ó, faz essa curvinha e segue lá pra trás. A gente encheu de almofadas, porque a nossa cliente ama, né? Aí a gente colocou essa colcha bem encaixadinha aqui no colchão mesmo, pra ficar fofinho assim e parecer mais uma carinha de sofá. Mesinha lateral, essa mesinha nossa cliente também já tinha, a gente reaproveitou aqui. E ó, de novo as telinhas que eu falei pra vocês, olha que linda essa, também tem um desenho meio chevron. Também nossa cliente já tinha, tá? A gente reaproveitou como um chale nesse quarto. E aqui a gente fez uma cortina, né? Que é uma gaze de linho, assim, mais basiquinha, branquinha, um off-white, assim. Ficou linda essa composição, né? Aqui a gente traz esses pés em serralheria. E aí ele tem esse desenho arredondado, né? Que vai se conectando com as nossas prateleiras, com o nosso canto desse móvel também, né? Gavetas aqui para essa areazinha de trabalho. Tem televisão, quando a gente quiser usar aqui para um momento de TV, temos. E aqui a gente traz de novo aquela organização que tinha no quarto dos meninos já, né, desse painel também no mesmo cinza. E para o lado de cá, então, a gente tem o armário, tá? 2 portas de espelho, de correr, e esse canto nós fizemos uma porta de giro com a ideia, com uma profundidade bem maior, tá? Aqui, com a ideia de guardar alguns colchões. Os colchões não estão ali ainda, por isso que eu não vou abrir para mostrar a ideia para vocês. Mas a ideia era que tivesse uma profundidade maior para guardar colchões aqui no canto. Sempre bom colchão extra numa casa de praia, né, gente? E daí aqui a gente tem, então, essa lateral do nosso armário, para vocês terem uma ideia de quanto isso é profundo, ó. Tem essa profundidade e mais essa aqui pra gente conseguir guardar os colchões. Na nossa entradinha aqui a gente ainda tem 2 quadrinhos e aqui a gente tem alguns penduradores também. E agora vamos conhecer, né, esse aqui também é uma suíte, né? Então a gente também vai conhecer o banheiro daqui. Dessa vez a gente tem a marcenaria muito similar aos outros banheiros. Aqui a gente tem a mesma cuba, lá da cuba dos meninos, só que aqui a gente tem ela no branco, né? Antes a gente estava trabalhando no cinza. Aqui a gente tem o mesmo quartzo lá do banheiro do quarto do casal. Essa luminária é uma luminária diferente, também uma gracinha, ó, o efeito de luz dela é pra cima. E é isso que funciona como um rebatedor. Olha que legal o efeito também que ela dá ali em cima, né? Também temos o espelho com iluminação, obviamente ele também abre, então a gente também consegue guardar itens ali dentro. Aqui nós fizemos as prateleiras retinhas em madeira, né? Retinhos, não, os cantinhos são arredondados, né, gente? E aqui embaixo, uma prateleira também prevendo cestinhos pra gente colocar roupa suja, outros itens necessários por aqui. Mesmo puxador que nós trabalhamos nos outros móveis. E aqui de novo, né, a gente também já tinha os revestimentos instalados. E é isso. Bom, depois que vocês já conheceram o 3 em 1 dessa cama aqui, né, eu quero explicar para vocês o que eu gostei muito nessa planta desse apartamento, é que eles conseguiram dividir muito bem a área íntima, né, a área da família mesmo, para essa área de visitas. Então, inclusive, esse quarto, que é um quarto pensado para visita, ele consegue ficar de acesso fácil para a área social. Então, eu achei isso muito bom, assim, mesmo recebendo visita, a família consegue ficar numa área bem reservada, né? Então, achei perfeito. E, claro, dependendo da necessidade de cada família, que a gente tem, né, um casal com 2 filhos, e aí esse quarto, então, ficou realmente visitas e home office. E aí a gente conseguiu aproveitar tudo de forma perfeita para atender a todas as necessidades da família. Espero que você tenha gostado de caminhar comigo pelo AP para ver o mar.
para abrir o nosso ano de 2026 com esse vídeo incrível, com esse apartamento que a gente amou ter feito. É muito bom pegar clientes que nos permitem realmente seguir o projeto, cuidar de toda a obra, do início ao fim, porque aí a gente tem estresse, mas o estresse não chega nos clientes, ele fica na gente e a gente sabe lidar com ele, então tá tudo certo. Se você gostou desse vídeo, faz seu comentário, deixa sua dúvida por lá se tiver alguma, a gente responde você. Se você gosta de acompanhar a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e eu te convido para conhecer também o nosso Instagram, onde a gente publica todas as fotos desse AP depois desse vídeo lindo que vocês estão vendo por aqui. E se vocês precisarem de algum orçamento de projeto, se apaixonaram por esse aqui, você também pode ter o seu projeto com a gente. No nosso site tem um formulário de orçamento, fica à vontade para mandar o seu pedido de orçamento por lá, é rapidinho para responder algumas questões que a gente tem. E obrigada por nos acompanhar até aqui, eu espero você no próximo vídeo.